Hoje o Dr. Jamal Hassan, médico formado pela USP, especialista em otorrino e parceiro do De Bem com a Vida, vem nos explicar quais os tratamentos atuais para você evitar, né, os problemas na amígdala e adenoide. Tudo bem? Bem-vindo aqui nos Bem com a Vida, doutor. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. É sempre um prazer te receber, doutor. Obrigado. Doutor, tinha aquela cultura antiga que a amígdala não serve para nada, vamos tirar, porque assim ela não fica dando problema. Isso. Hoje ainda é esse mesmo pensamento na medicina? Olha, houve uma época em que o antibiótico praticamente não existia no Brasil. O antibiótico chegou por volta de 1950, 60. Então, naquela época, as infecções de amígdala eram muito graves. Ficava-se uma semana, às vezes, internado com infecção de amígdala. Então, naquela época, era melhor tirar as amígdalas para que a pessoa não tivesse essas infecções graves, né, do que ficar internando. Aí surgiu o antibiótico. E houve uma maravilha, uma maravilha da natureza. Aí o que aconteceu? Principalmente os pediatras e os clínicos começaram a falar, não, agora não opera mais ninguém. Não se opera a amígdala, porque agora nós temos o antibiótico. Mas o que acontece hoje? Hoje a gente sabe que é um meio termo. Existem crianças e adultos que resistem às infecções, que tomam muito remédio e mesmo assim têm as infecções. Então, ainda se opera em muito as amígdalas quando necessário. E uma outra questão que talvez hoje seja até mais importante do que as infecções é o tamanho das amígdalas. Olha só. Então, quando as amígdalas são muito grandes, elas levam a uma obstrução respiratória. E assim como a adenoide, que é a carne esponjosa, aí acaba levando o quê? A dormir de boca aberta, roncar, babar, aquele sono muito agitado, não descansa. Né? Então, muitas vezes, nós temos que fazer a cirurgia para retirada das amígdalas, não pelas infecções, mas pelo tamanho das amígdalas. Agora, eles são mecanismos de defesa do corpo, doutor? Isso. São. E a retirada dele não causa assim, estou menos protegido, não vai causar nenhum dano para a saúde do paciente? Muito importante essa questão. Realmente é uma defesa, é parte do corpo, mas desde que ela trabalhe como defesa. Tá certo. Se ela não for mais uma defesa, e se ao invés desta defesa, essas amígdalas forem um problema na vida da pessoa, então, sem dúvida que nós procuramos ser muito conservadores na indicação da cirurgia. A gente realmente evita ao máximo, o último caso mesmo, mas muitas vezes essa defesa já não existe mais. E aí sim é interessante tirar as amígdalas para melhorar a saúde da criança. Interessante, aprendi hoje aqui com o Dr. Jamal esse fato, porque, olha, outro dia minha filha teve uma infecção e eu não quis dar antibiótico. Aquele negócio, muito antibiótico e tal. Isso. Mas a criança não levanta do sofá, fica prostrada, é horrível. As infecções de garganta são muito graves. Eu fiquei pensando como é que era a vida sem antibiótico, porque eu não aguentei. Depois de 4 dias ela desse jeito, eu falei, vai ter uma febre que vai queimar a menina todinha. E deu antibiótico. E mais, Bíblia, sabe o que acontece? Tem crianças que têm convulsão febril. Pelo amor de Deus! E a convulsão febril, ela é especialmente mais comum em amidalite aguda. A febre é tão alta... Pode deixar até sequelas? Sim, então? Pode inclusive deixar sequela. Então, a amidalite é uma coisa grave. Por isso que se operava tanto, então. Exatamente. É novo antibiótico aqui no Brasil, pelo menos? Sim, tem o quê? 50, 60 anos, pouco tempo. Só uma curiosidade aqui. George Washington, o primeiro presidente americano, morreu de amidalite aguda. Você está brincando? Ele morreu de amidalite. Então, nossa, é sério? A gente não tem muito a noção da gravidade disso. Então, a amidalite, ela pode matar. Então, cuidado mesmo, não é uma brincadeira. Não vai brincar, né? Aí fica nessa história, trata com homeopatia, é ótima. A homeopatia associada à alopatia, né? Os dois trabalhando juntos, né? Claro, temos sempre que ser protetores, conservadores. Nós temos que mexer o mínimo com o corpo humano, mas tem hora que Tem hora que o corpo está pedindo uma ajuda, desesperado.
desesperadamente, né? Agora, eu tenho essa história, ai, vamos olhar, que tudo começa no conselho das amigas, né? Isso. Ai, a amígdala é grande, mas vai diminuir. Isso é mito ou é verdade? Isso, na grande maioria das vezes, é mito. É mito. Infelizmente, as amígdalas regredirem de tamanho é algo que praticamente não existe. Tá certo, é mito. O que existe, sim, são as adenoides, ou seja, a carne esponjosa, ela pode, sim, diminuir de tamanho de acordo com o crescimento. O problema é que, se ela crescer muito, durante muito tempo, ela pode gerar várias alterações e problemas que podem ficar definitivos. Como? Por exemplo, problemas na arcada dentária. Então, aquela criança que fica com a boca aberta, essa musculatura acaba forçando a arcada dentária, então o palato, o céu da boca vai subindo. Fica aquele céu da boca bem alto. Então, quando cresce dessa forma, não cabe os dentes. Nossa, em vez de crescer tudo assim, ele cresce assim. Aí não cabe os dentes, entorta tudo. Aí, subindo o céu da boca, ele entorta o septo do nariz. Nossa. Aí tem sinusites, tem vários problemas a longo prazo. Tudo. Então, se neste ciclo normal da adenoide de regredir... Até que idade, mais ou menos, seria esse ciclo natural, doutor? Olha, hoje a gente observa até 18, 19 anos a presença de adenoides grandes. Então, até lá já formou a estruturação óssea. Então, se ela crescer muito por muito tempo, ela pode levar a esses problemas, sim. E a cirurgia hoje, ela é rápida, é simples, doutor? Olha, a cirurgia é considerada uma cirurgia simples. Obviamente, todas as cirurgias são um procedimento, porque nós estamos lidando com a vida, né? Mas é uma cirurgia onde a criança chega de manhã, opera e de tarde vai embora para casa, em geral no mesmo dia. Ou opera de tarde, no comecinho da noite vai para casa. Em geral, não precisa dormir no hospital. É uma cirurgia feita com anestesia geral e também... Aqui vale um alerta, anestesia geral, gente, é muito segura. Hoje em dia é muito diferente de antigamente. A gente não pode confundir a tecnologia de hoje como nem de 10 nem de 20 anos atrás, muito menos de 30, 40, que são nossos pais, nossos avós, né? Não pode. Hoje a anestesia geral é extremamente segura e faz com que todo esse procedimento se desenvolva normalmente. Isso é muito importante a mãe avaliar e até os familiares, porque aquela criança que às vezes não fala algumas letras, fica falando errado, ou você só come de boca aberta e os pais ficam brigando na mesa, come de boca aberta. Se ele fechar a boca, ele não respira. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Recente trabalho, inclusive, que foi publicado na Revista Brasileira de Otorrino, mostra que quando a criança é desobstruída, seja só adenoide ou amígdala e adenoide, até os 4 anos de idade, a chance da arcada dentária voltar sozinha ao normal ou facilitar muito o tratamento é uma chance muito maior. Olha só, o senhor trouxe aqui para a gente saber, onde é que fica, né? Isso tudo que a gente está falando, o doutor Jamal vai te mostrar aqui no De Bem com a Vida. Então aqui nós temos uma imagem que mostra a boca, aqui a língua. E esse aqui, olha, é o céu da boca, aquela parte mole que fica lá atrás. Aqui é aquela tal da campainha, sabe a campainha que fica pendurada lá? Lá no fim da C. Ela tá aqui, né? Viu como a língua é grande? As linguarudas descobriram o tamanho da língua hoje. Ela é grande tudo mesmo. Isso aí, olha. E é um músculo extremamente forte, né? E venenoso também. Com certeza. Então, o que nós devemos olhar aqui? Aqui atrás do palato, atrás da campainha, aqui é que fica a adenoide, é essa imagem aqui, olha. Olha, então, e vai interferir em tudo mesmo. Isso, então, né? Se ela fica cresce, num lugar muito... ela tampa, olha aqui, ó, ela vai tampar a passagem do ar pelo nariz. Que tem que então, descer, ela né? tampa. Isso não pode acontecer. As amígdalas ficam aqui embaixo. Então, se as amígdalas crescerem e a adenoide crescer, acaba tampando a respiração. Aí a criança abre a boca, dorme de boca aberta, isso leva roncos. E não só criança, né? Hoje em dia a gente vê muitos adultos respiradores bucais, Verdade. né? Você adulto que está tratando o seu dente,
usando aparelho, e esse tratamento não está andando direito, veja se você não tem um problema de nariz, veja se o seu problema não é respiratório. Então, isso é muito importante deixar claro. Legal. Então, a mãe leva no pediatra tudo, mas é importante ela levar a criança para verificar o nariz também, doutor? Sem dúvida. Vai evitar uma série de tratamentos aí para o futuro. Se houver obstrução nasal, qualquer tipo, seja rinite alérgica, seja adenoide, seja amígdala, é interessante uma avaliação. Agora, eu lembrei de uma coisa muito importante sobre as amígdalas nos adultos. Tem muitos adultos que têm lá no fundo da garganta, do lado, no final da língua, que é onde ficam as amígdalas, nas amígdalas, umas massinhas branquinhas. Elas ficam lá incomodando, aquela massinha fica lá. Aí a pessoa vai com o cotonete, com o pente, com o palito, com o que ela tiver, com a escova, com o que ela tiver para tirar. Quando sai uma massinha com cheiro muito ruim. O que é isso? Muito ruim. Isso chama-se caseum. Caseum. Caseum são restos de alimento que se juntam nos orifícios das amígdalas, as bactérias vão digerindo e aquilo pode, então, dar mau hálito, inclusive, além do próprio incômodo de ficar sentindo. Mas é porque a amígdala é grande? Não necessariamente o tamanho das amígdalas, mas sim os orifícios que elas têm. Então, esses buraquinhos dela, às vezes... São um pouquinho maiores. São maiores. Aí a comida não desce de uma vez. A comida acaba ficando um pouquinho lá dentro. O que a pessoa faz para prevenir isso, doutor? Não existe uma prevenção. Existe uma forma de controle com gargarejo sempre após as alimentações. Mas tem alguns indivíduos que realmente... isso não melhora e muitas vezes é uma indicação muito precisa de cirurgia. Isso é ótimo, hein, gente? Que dica maravilhosa, porque o mau hálito é uma questão de saúde, porque se você tem mau hálito, alguma coisa não está funcionando bem, né, doutor? Com certeza. Porque não é o natural do ser humano o mau hálito. Você falou bem. Veja, de manhã, todo mundo tem um pouco de mau hálito, criança principalmente. Natural. Natural, porque ficou a saliva parada lá, né? Ou a boca ficou fechada. Mas vejam bem, um mau hálito que leve a um distúrbio social, que afaste a pessoa da comunicação, isso realmente é muito ruim, não deve permanecer, tem que tratar. Tem que tratar, e tem como tratar, essa é boa notícia. Hoje o doutor Jamal, da Clínica Jamal, vem explicar para a gente algumas maneiras de você evitar essas infecções que não acabam nunca. Desde pequeno eu tomo muito antibióticos, talvez a sua amígdala seja o caso, e numa boa indicação para cada caso vai resolver um problema que já se tornou crônico, às vezes, ao longo da vida, né, doutor? Com certeza. Existe uma boa solução. Tem jeito, tem saída, sim. Não achem que não tem saída. A medicina ajuda muito. Ajuda demais. Obrigada pela presença mais uma vez aqui, doutor. Obrigado a vocês por essa oportunidade. Parabéns pelo teu trabalho. E você quiser conhecer mais da clínica do Dr. Jamal, você pode entrar no site clinicajamal.com.br. São 3 unidades já aqui em São Paulo. E aí tem dúvidas para você tirar em todo o Brasil, né? Com certeza estamos preparados com toda a estrutura para atender quem precisar. Muito bem.